Então a gente já entendeu a ideia do tratamento conservador, que é tentar aumentar a capacidade de estabilização ativa para suprir a falta de uma estabilidade passiva. E agora a gente vai entender como que, depois que um ortopedista, um cirurgião, conseguiu melhorar um pouquinho esses níveis de estabilidade passiva, porque ele restaura as lesões que nós tivemos associadas à luxação de ombro, como que a gente vai conseguir estabilizar essa articulação no pós-operatório. E aí, qual que é a principal diferença? Você vai ter que respeitar o tempo de cicatrização dos tecidos, porque foi realizada uma cirurgia. Mas o objetivo vai continuar sendo o mesmo, gerar estabilidade nesse ombro, mesmo que seja num pós-operatório, numa reabilitação pós-cirúrgica, certo? Então, normalmente, na cirurgia, o médico vai fazer um reparo daquela lesão de Bankar, que era a fratura da região inferior da glenoide associado à lesão de labrum. Então, ele pega uma sutura, uma agulha e um fio, e ele costura aquela fratura e o labrum de novo no local onde eles deveriam estar, para reconstruir a congruência óssea da glenoide. Ou seja, a gente já ganha estabilidade passiva nessa reconstrução, tá? Então, quais são os tipos de cirurgia que podem ser realizados? As duas mais comuns são o reparo da lesão de Bankar, tá? E aí você vai ver esse reparo através de duas âncoras, igual essa setinha tá apontando aí no raio-x. E associado a esse reparo, pode ser realizado o que a gente chama de capsuloplastia de Neer, tá? O que seria uma capsuloplastia? O médico faz um retensionamento da cápsula articular, ou seja, ele deixa os ligamentos daquela articulação mais rígidos, para eles estabilizarem ou gerarem mais contenção do movimento articular. Então imagina um indivíduo que tem esses ligamentos lesionados ou frouxos, o médico vai lá e reconstrói a cápsula e deixa ela mais rígida, mais forte, para suportar essa carga, tá? Esse tipo de cirurgia é a mais comum de ser realizada, seguida do reparo de Bankar, normalmente faz os dois, se você tiver lesão de Bankar associado à luxação, faz essas duas técnicas, mas também pode ser realizada uma técnica que a gente chama de Latarjet, técnica de Bristol-Latarjet. O que se faz nessa técnica? Normalmente ela é utilizada para instabilidades mais crônicas e para indivíduos que estão em atividades de alto risco. Então, normalmente esportes de alto contato, como por exemplo o rugby, que a gente discutiu, e indivíduos que luxam o ombro de forma recorrente, tá? Então, normalmente, essa estabilidade, ela vai tentar, o médico vai tentar gerar estabilidade, tanto estática quanto dinâmica, tá? No caso da capsuloplastia, que a gente estava discutindo, é só uma estabilidade estática, estabilidade passiva que ele vai aumentar. No caso do Bristol-Latarjet, ele tenta melhorar tanto a estabilidade estática quanto a estabilidade dinâmica. Por quê? O que ele faz na cirurgia? Então, eles fazem um acesso aqui que a gente chama de acesso deltopeitoral entre o deltoide e o peitoral maior. Ele não corta o deltoide, isso é um ponto muito importante, porque o deltoide não é um músculo que responde bem à cirurgia de ombro, ele tende a inibir muito, parecido com o quadríceps no joelho. E aí ele faz essa incisão, tem que cortar, fazer uma incisão no meio do peitoral, certo? Peitoral maior. E aí ele vai chegar aqui na região anterior do ombro no processo coracoide. Tá? O que se faz nessa cirurgia de Bristol-Latarjet? Ele serra o processo coracoide, como vocês estão vendo nessas imagens aqui de baixo. A última imagem aqui de baixo, no canto direito, vocês estão vendo o processo coracoide sendo tirado da escápula. Então ele serra o processo coracoide e ele vai abrir ali, cortar o subescapular, abrir a cápsula do ombro e vai inserir, como vocês conseguem ver na última imagem de novo aqui embaixo, olhando a glenoide de lado, o processo coracoide, que ele tirou ali da frente da escápula,
na região anterior da glenoide. Então, qual que é a ideia? No processo coracoide, nós temos uma estrutura que a gente chama de tendão conjunto, que é a inserção da cabeça curta do bíceps, peitoral menor e o coracobraquial, o músculo coracobraquial, esses 3 tendões. Ele tira esses tendões do processo coracoide junto com um plug ósseo, com uma parte do osso, e insere esse plug ósseo com 2 parafusos na glenoide. No raio-x vocês vão ver isso aqui, ó. Percebam que na glenoide desse paciente, onde estão os 2 parafusos ali embaixo, você vê um emaranhadinho de osso. Esse redondinho de osso é o processo coracoide. Então, olhem como esse paciente tinha um defeito ósseo muito grande. Olha o tamanho da lesão de Hill-Sachs dele, lá na cabeça do húmero, na região posterior. Então, é um paciente que precisava de uma estabilidade muito grande. Então, não iria ajudar muito fazer só o retencionamento da cápsula, só a capsuloplastia de Neer. Então, o que o médico quis fazer? Gerar estabilidade estática, ou seja, colocando um osso na frente da cabeça do húmero para limitar com que ela saísse do lugar, aumentando a congruência da glenoide com a cabeça, colocando mais osso ali na frente. E, além disso, como ele coloca alguns tendões inseridos junto com esse plug ósseo, que é o que a gente chama de tendão conjunto, você também tem uma estabilidade dinâmica nessa região, gerada por esse tendão conjunto, que basicamente é formado pelo bíceps, coracobraquial e peitoral menor. Então, você tem uma estabilidade estática gerada pela congruência óssea associada a uma estabilidade dinâmica gerada por esses músculos que estão inseridos nessa região. Essa cirurgia se chama Bristol-Latarjet. Então, como que a gente vai diferenciar ela, por exemplo, num raio-x? Você tem esses 2 parafusos aí com um plug ósseo na glenoide. No caso da capsuloplastia, você só vai ver as âncoras lá do reparo do labrum, do reparo da lesão de Bankar, tá? Não significa que numa cirurgia dessa o médico não vai fazer o reparo da lesão de Bankar, não vai fazer a capsuloplastia, ele faz tudo isso, mas associado à cirurgia a recolocação ali do processo coracoide na região anterior da glenoide, tá? A gente chama isso de cirurgia de Latarjet. Então, assim, só para vocês entenderem, Latarjet vai ser utilizado em instabilidades muito grandes e quando o indivíduo estiver em um grupo de risco. Então, esportes de contato, principalmente. Quando o indivíduo não estiver em grupo de risco e tem instabilidade e o tratamento conservador falhou, normalmente vai ser feito só a capsuloplastia, só vai retencionar a cápsula e já está tudo ótimo, já está lindo. Beleza? Vamos falar do protocolo de reabilitação de Latarjet, porque é uma cirurgia mais nova. Depois a gente fala sobre a capsuloplastia, porque não vai mudar grandes coisas, tá? O protocolo vai ser bem parecido. Então, no Latarjet, na primeira semana ali, logo no início do pós-operatório, a gente trabalha mais analgesia, orientações, por exemplo, de como o paciente pode higienizar a axila, porque ele vai ficar usando tipóia, você precisa ensinar ele a lavar, né? Porque ele não pode abrir o braço e fazer isso daqui, a tipóia está nessa região para que você tenha a cicatrização do subescapular, lembra que eu falei que corta ali no meio? Cicatrização ou consolidação do próprio plug ósseo que foi colocado lá, você tem que deixar esse ombro um tempinho em repouso, tá? É totalmente livre trabalhar cotovelo, punho e mão, mas você não pode atingir altos graus de amplitude de abdução e principalmente de rotação lateral de ombro, porque se você faz muita rotação lateral de ombro, você alonga o subescapular e o médico, depois da cirurgia, ele teve que costurar o subescapular, porque ele tem que entrar pelo meio do músculo para chegar lá na glenoide. Então ele tem que costurar de novo na hora que ele termina a cirurgia. A gente tem que dar um tempo de cicatrização desse músculo, por isso que a gente não pode ficar fazendo rotação lateral para ficar forçando ele, alongando ele, tá? Então, nessa fase, até 4 semanas, principalmente a partir da segunda semana que o paciente vai estar com menos dor e tal, a gente vai começar a ganhar rotação externa, mas você só vai trabalhar até em torno de uns 30 graus de rotação externa, é só o comecinho do movimento. E principalmente não vai combinar abdução com rotação externa, não. Rotação externa pura com o braço aduzido, tá?
Por que isso? Quanto mais abdução, mais rotação externa, mais estresse você tem na cápsula anterior do ombro, lembra? Onde eu tinha maior sobrecarga na cápsula? Aqui, ó, abdução e rotação externa. Então, quanto mais abdução, mais rotação externa, eu estou gerando mais sobrecarga numa região que eu quero que cicatrize. Então, eu não posso fazer isso no primeiro momento. Eu tenho que fazer só rotação e bem leve, tá? E eu também tenho um estresse muito grande no subescapular quando eu faço abdução e rotação externa. Então, eu vou tentar poupar tanto a cápsula articular quanto o subescapular. Beleza? Com relação à capsuloplastia, que é a outra cirurgia, não vai mudar nada aqui, tá? A gente vai continuar preservando a cápsula, é a mesma ideia, beleza? Eu posso realizar mobilidade articular com esse paciente? Posso, mas com o objetivo de analgesia e de manter aquela articulação íntegra, aquela articulação saudável. Então, a gente vai usar só até o grau 2 do Maitland. Técnicas de liberação miofascial são muito bem-vindas, porque o paciente veio de um trauma da cirurgia, ele vai estar com dor, vai estar todo encolhido, então relaxamento muscular vai ajudar bastante. E nada impede, do momento em que ele ainda está com a tipoia, de que nós realizemos exercícios de ativação da escápula. Então, trabalhar os retratores escapulares, trabalhar os músculos da escápula, a gente pode fazer nesse momento, assim como os músculos do core, os músculos lá de estabilidade da coluna, transverso do abdômen, os glúteos, eu posso fazer uma ponte com ele, levantando o bumbum, mesmo com a tipoia. Não vai gerar sobrecarga nenhuma no ombro, né? Exercícios proprioceptivos. Então, exercícios que a gente vai começar a trabalhar um pouco da consciência corporal do paciente são interessantes, tá? Principalmente mais para o final dessas 4 semanas, no final do primeiro mês de reabilitação, exercícios em que ele começa a trabalhar um pouco mais ativamente o braço, mas sem atingir essas amplitudes maiores aí de abdução e principalmente de rotação externa. Então, exercícios de fortalecimento da escápula são interessantes. E a partir do primeiro mês, aí a partir de 4 semanas, a gente começa a trabalhar um pouquinho a mais a amplitude de movimento, tá? Então, com 4 semanas, com 1 mês, normalmente o médico vai tirar a tipoia do paciente. A gente pode começar a trabalhar abdução isolada, sem trabalhar com rotação externa, tá? Abdução isolada, isso aqui, ó, até 90 graus, já posso, já é seguro, mas não devo passar disso. Elevação até 90 graus, tá? E eu já posso trabalhar o Maitland um pouquinho mais avançado com o intuito de ganho de mobilidade articular. Então agora o meu objetivo não é manter mais só aquela articulação saudável, agora eu quero ganhar amplitude de movimento mesmo. Tá? O ganho de amplitude de movimento de rotação externa pode sair de 35 para 50 graus, eu não vou chegar nos 90, 50 graus. E o ganho de rotação interna é livre, porque eu não tenho sobrecarga em nenhum músculo que foi agredido durante a cirurgia quando eu faço rotação interna. Beleza? Mas esses ganhos de rotação externa continuam não tendo a combinação entre abdução e rotação externa. Tudo bem? Sempre aqui ao longo do corpo. Mantém o treino de fortalecimento da escápula. Mantém exercícios de fortalecimento de rotação externa de ombro podem ser realizados, mas até 50 graus só, não chegando aos 90 graus, porque senão, de novo, eu vou ter um estresse muito grande no subescapular e na cápsula, tá? E aí, a partir de 6 semanas, quando eu chegar com 1 mês e meio, até 2 meses, entre 6 semanas e 8 semanas, ou seja, 1 mês e meio a 2 meses, a gente começa a aumentar a rotação externa e o estresse no subescapular. Então, parte lá de 50, atinge em torno de uns 70 graus de rotação externa, tá beleza. Manter o trabalho da escápula, fortalecimento de rotadores mediais e laterais, a gente já pode realizar no plano da escápula. Lembra como é que era o plano da escápula? Na elevação aqui, ó, já pode fazer tanto rotação externa quanto rotação interna desse paciente. E exercícios principalmente para fortalecimento do manguito. Lembra? Agora que eu posso começar a entrar com exercício de fortalecimento, quais músculos que eu vou priorizar? Os músculos que podem gerar estabilidade dessa articulação que a gente já discutiu nas aulas anteriores.
Com 2 meses de cirurgia, eu posso começar a realizar o fortalecimento de rotadores laterais aqui, ó. Então, lá com 2 meses de cirurgia, que eu vou começar a trabalhar nessa amplitude o fortalecimento. Até então, eu só estava trabalhando no máximo até a elevação, até aqui. Continua com os exercícios da escápula e é interessante evoluir para exercícios proprioceptivos, certo? Então, ó, exercícios de retração da escápula são interessantes que a gente realize. Exercícios para serrate anterior, como eu mostrei para vocês na aula anterior, de tratamento conservador. É interessantíssimo que nós realizemos. E depois começar a progredir nesses exercícios, associando ao core e a treinos pliométricos, tá? Então, exercícios como flexão de braço, que trabalha estabilidade do tronco, associado a exercícios pliométricos, por exemplo, de arremesso de bola, tal, a gente vai trabalhar a partir de 12 semanas. É que sumiu aí, é 12 a 16 semanas. Então, se é um paciente que não é atleta, a gente vai dar alta para ele ali com 3 meses. Mas como normalmente Latargia é realizado em atletas de grupo de risco, a gente vai dar alta com próximo de uns 4 meses de reabilitação. No caso da capsuloplastia, qual que é a principal diferença para esse protocolo que eu acabei de mostrar para vocês? Na 4ª semana, eu já posso ganhar rotação externa total. Sem abdução, tá? A abdução mais rotação externa só com 8 semanas. Igual o Latargia. Mas com adução de ombro, eu posso ganhar rotação externa total a partir do 1º mês. No Latargia, a gente só chegou à rotação externa total com 2 meses, 8 semanas. Beleza? Elevação ativa no plano da escápula, eu posso fazer logo de cara, não tem problema nenhum fazer isso daqui. Beleza? E a partir da 12ª semana, a gente começa a intensificar os treinos. Então, normalmente na capsuloplastia, o atleta ele vai ter o retorno aí para 3 meses e na Latargia um pouquinho mais demorado, 4 meses, 16 semanas. Certo? A única diferença é no ganho de amplitude de movimento, que é mais rápido na capsuloplastia do que na técnica de Bristol Latargia. O processo final de reabilitação desses caras tem que ser parecido. Associar o fortalecimento da escápula, dos músculos do manguito, à estabilidade do core. E depois exigir isso deles em atividades funcionais, atividades mais dinâmicas, tá? Em que você vai exigir dos músculos importantes, por exemplo, esse primeiro vídeo aí, ó, um exercício excêntrico de rotadores internos de ombro. O elástico está puxando para a rotação externa e ele tem que frear a rotação externa, ou seja, excêntrico de rotadores internos. E um exercício que trabalha aqui é a puxada na natação e amplitude de movimento do ombro, numa posição próxima de que ele encontra no esporte dele. Então, tentar simular a função nessa fase é importante. Se é um cara que trabalha puxando uma alavanca, você vai ter que treinar algo parecido com isso. Se é um nadador, algo parecido com esse exercício que eu estou mostrando. Se é um jogador de handball, treinos de arremesso, treinos pliométricos de arremesso, tá? E associar toda a cadeia cinética a esses exercícios. Membro inferior, tronco, escápula e membro superior. Os critérios de alta, os mesmos que nós discutimos para o tratamento conservador. São os mesmos critérios. Testes funcionais, questionário funcional, ausência de dor, ausência de queixa de instabilidade em atividades funcionais, relação de força, rotadores internos e externos, 2:1, né? Na verdade, 1:2, né? Internos 1:2 de externos. Mesmos critérios de alta, beleza? A gente usa a avaliação de força quando a gente fala de atleta para o manguito. É interessante avaliar no plano da escápula e até mais interessante avaliar com 90 graus de abdução. E como eu sempre falo para vocês, não existe receita de bolo. Apesar de eu ter mostrado um protocolo para vocês, vocês têm que ter
em mente nesse processo de reabilitação pós-cirúrgica, de qualquer cirurgia da vida de vocês, se vocês forem lidar, de que você tem que respeitar a evolução do paciente, levar em consideração as doenças de base e lesões que ele já possa ter tido ao longo da vida. Isso pode influenciar no seu protocolo. Levar em consideração a função do dia a dia dele é primordial. Evoluir nesse protocolo baseado na cicatrização de tecidos moles, baseado nos tecidos que foram lesados durante a cirurgia e tem que ter o tempo de cicatrização desse tecido para você não condenar a cirurgia, tá? Exatamente por isso que é importante você ter um contato próximo com o médico desse paciente, porque ele é o único cara que sabe o que aconteceu na cirurgia exatamente. Se a sutura que ele fez ficou bem presa, ou se ele não conseguiu costurar muito bem e vai ter que dar um tempo a mais aí para esperar com que isso cicatrize. Então você precisa ter um contato próximo com o médico para você não evoluir no momento em que não deveria evoluir, para você respeitar os critérios daquela cirurgia, mesmo você tendo um protocolo, tá? Então, protocolo, lembrem disso. Qualquer protocolo que vocês forem seguir na vida de vocês de pós-operatório, ele serve para você saber o que você pode fazer. Por exemplo, no caso de uma capsuloplastia, eu posso trabalhar o ganho de rotação externa total aqui, com adução de ombro. Mas não significa que eu devo. Então, o protocolo serve para você saber o que você pode fazer, mas não significa que naquele momento o seu paciente vai conseguir fazer e também que você deve fazer. Então, pode ser que eu tente fazer e o meu paciente ainda esteja com muita dor. Talvez eu tenha que parar, esperar essa dor dele diminuir para tentar ganhar amplitude, mesmo eu sabendo que com 4 semanas eu posso ganhar. Não significa que eu tenho que ganhar com 4. Pode ser que eu ganhe com 6, mas eu já poderia ter ganhado com 4 se eu tivesse a oportunidade de fazer isso.